Olá, meus amigos do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental. Eu sou o Rafa e vamos seguir aqui com o nosso programa de estudos, como foi pensado e idealizado pelo grande professor Mortimer Adler. Esse é um trabalho voluntário em que eu compartilho aqui a minha jornada de estudo do programa e eu espero que vocês estejam gostando, estejam comigo. A tradução é minha, a adaptação do material é minha. Então, aquilo de bom que vocês encontrarem, méritos todos do professor Adler, aquilo que não for tão legal, desmérito deste que vos fala. E hoje, seguindo a nossa rodada de leitura, uma leitura a cada 2 semanas, vamos ler dois grandes clássicos do teatro grego, Édipo Rei e Antígona. Ok? O link para compra do livro que eu utilizei nos meus estudos vai estar na descrição de onde você estiver acessando este conteúdo. E você não precisa seguir exatamente aquele livro, compre a edição e a versão que você achar melhor. Nós não ganhamos nada, o link não é patrocinado, então você escolha a obra que mais e a versão que mais te agradar, ok? Então, assim como ocorre com o uso da palavra feliz, a palavra trágico também é usada em uma ampla gama de sentidos. Mesmo assim, todos nós compartilhamos a ideia de que esses adjetivos seriam opostos no seu significado, mais ou menos como são as palavras claro e escuro. E quando nós falamos desses termos, você aí provavelmente está se lembrando daquele seu período na escola, da memória que tem de alguma peça trágica, como Hamlet ou Romeu e Julieta, que são aquelas obras que não têm um final feliz. E essa característica dos dramas, de que eles não podem ser ao mesmo tempo felizes e trágicos, ela pode não ser verdade na vida das pessoas como eu e como você. Pelo contrário, o traço mais profundo da nossa experiência nesse mundo talvez seja de que o elemento trágico vai acabar fazendo parte da vida de todos nós, mesmo daquele que talvez seja considerado aí o mais feliz dos mortais. Ele vai passar por algum período trágico na sua vida, ou difícil, né? E essas duas tragédias de Sófocles que nós vamos ler nessa rodada, elas nos ajudam a entender isso. Embora elas uma seja uma história de um rei e a outra a história de uma princesa, o que acontece com eles poderia acontecer a qualquer um de nós. O Édipo e a Antígona, eles são confrontados a optar entre alternativas e nenhuma delas tem a possibilidade de resultar em um final feliz, de acabar bem. No entanto, eles vão ter que fazer uma escolha e não tem como escapar disso. E tampouco, uma vez tendo escolhido, eles poderão escapar das consequências dessa escolha. Se eles não fossem livres para fazer a escolha, a consequência catastrófica que os assolaria, e vai assolar, como vocês vão ver, ela não poderia ser colocada na conta deles, mas poderia ser atribuída como uma obra do destino, por assim dizer. Então, todos nós, em grande ou pequena medida, já provamos o dissabor de experimentar uma derrota nas nossas mãos, uma grande frustração, um grande revés. E a escolha essa é inevitável por não ter uma saída, por não encontrarmos uma alternativa que não seja acompanhada de uma consequência ruim. Este é exatamente o elemento trágico que, uma vez que você consiga reconhecer nessas obras trágicas do Édipo e da Antígona, você também facilmente vai poder reconhecer na sua própria vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. Então vamos lá para o guia da nossa terceira leitura. O Sófocles, ele nasceu por volta de 495 a.C. e ele morreu em 406 a.C. Ele é da mesma época que o Sócrates. O Sócrates aí viveu no período de 469 a.C. até 399.
E ele já tinha 77 anos de idade quando Platão nasceu, o Sófocles, né? Que o nascimento do Platão foi em 428 a.C. O Platão vai mencionar ele pelo nome no primeiro livro da República, onde, se vocês estão lembrados, ele coloca no texto o homem velho, o Céfalo, que vai se referir a ele como o idoso poeta Sófocles. A vida do Sófocles coincide com o processo de ascensão e queda de Atenas, né? Ele nasce pouco antes da vitória sobre os persas em Maratona, que foi 490 a.C., e ele morre um pouco antes do fim da terrível e desastrosa para Atenas Guerra do Peloponeso, que aconteceu em 404 a.C. E aí pôs fim definitivo às esperanças de Atenas de ser um dia uma grande potência militar. Ele viveu, é a cidade de ouro de Atenas, de fato. A gente pode dizer com certeza que o Sófocles foi um daqueles homens cujas realizações ajudaram a dar brilho a essa época de ouro da humanidade e especialmente da Grécia, né? Tão indiscutível foi a liderança de Atenas nesse período nas artes e nas ciências que o Péricles, em um famoso discurso, ele se gaba, Péricles foi governador, né? Ele se gabou dizendo: como cidade, nós somos a escola de Hélade, que é como chamavam, Hélade é como chamavam a Grécia na antiguidade. Vamos lembrar que a Grécia não existia como um país como é hoje, era como se fosse uma liga de cidades, ora guerreando entre si, mas principalmente se juntando quando tinha que combater invasores estrangeiros. Então fala-se que o Sófocles teria escrito mais ou menos 120 peças, apenas 7 delas chegaram aos nossos dias atuais, dentre elas essas duas que nós vamos ler. Sófocles competiu pelo prêmio de melhor tragédia na competição anual que se fazia na época por 32 vezes e ele ganhou pelo menos em 18 vezes. Então a gente pode supor com alguma segurança aí que a obra do Édipo Rei foi uma dessas vencedoras. Essa obra sempre foi considerada um modelo de tragédia. O Aristóteles, por exemplo, na sua obra poética, que foi dedicada a analisar determinadas formas de arte e de literatura, ele vai se basear no Édipo mais do que em qualquer outra peça para ir apontando, ilustrando os seus pontos, né? E a gente vai voltar a falar algumas coisas sobre o Aristóteles e o que ele disse sobre o gênero da tragédia e sobre o Édipo Rei, um pouquinho depois da gente fazer agora a análise da obra em si. O Édipo Rei é a mais longa das tragédias de Sófocles, embora ela não tenha nem a metade do tamanho que tem Hamlet ou Otelo, por exemplo, mas ela foi a maior do Sófocles. E o Édipo Rei dá a impressão de ser, mesmo assim, uma obra extremamente compacta, né? Ela foi escrita com tamanha economia de letras que parece que não tem nenhuma palavra sobrando, nenhuma palavra a mais nela. Cada fala dos atores vai contribuir para a escalada em direção ao clímax da obra. E a peça é tão unificada, né, tão coesa nesse sentido, que muitas vezes é difícil manter as várias partes da trama em separado, né? Uma das coisas mais úteis que vocês vão poder fazer, portanto, é rever os atos da peça na ordem correta, para um melhor entendimento. E ao fazer isso, vamos lembrar aqui que a peça contém 3 tipos diferentes de atos. No primeiro tem os eventos que ocorreram antes do início do enredo principal da peça e que eles são recontados no palco, né? E eles são contados não apenas para o bem do público, mas também para o bem dos próprios personagens, das próprias personagens que estarão na peça. Vocês vão notar que muitos desses eventos que são descritos lá, eles são, digamos assim, desconhecidos para o Édipo e também para o público que estaria aí assistindo. Por isso que a narração deles, que ocorre previamente, é mais do que um simples esclarecimento, uma simples contextualização para a plateia. Em vez disso,
Essa é uma das partes mais importantes da tragédia, pois o desconhecimento do Édipo sobre as origens dele, sobre a paternidade dele e sobre as coisas que ele mesmo fez no passado, juntamente com o momento que lhe é revelada a verdade sobre esses fatos, é exatamente sobre o que se trata essa tragédia. Os exemplos desse tipo de evento são o que o mensageiro de Corinto conta sobre a morte do Pólibo e sobre como ele recebeu o filho Édipo, né? Assim também é o conto do pastor, que confirma que a criança era de fato filha da própria Jocasta. O Édipo fornece algumas informações básicas muito importantes e necessárias para o entendimento, como quando ele conta que na sua juventude, na cidade de Corinto, um sujeito bêbado apareceu e acabou questionando a ascendência dele. Vocês vão notar essa parte na obra. E aí, como consequência, o Édipo vai e, intrigado, né, sobre isso, sobre esse comentário que fazem sobre a paternidade dele, ele, desconfiado, vai até o oráculo de Apolo, que vai advertir ele de que ele estava fadado a matar o pai e se casar com a própria mãe. E para evitar esse destino, é claro, o Édipo ele foge, ele deixa Corinto e vai para Tebas. E aí ele acaba, assim, infelizmente, cumprindo a profecia. Em segundo lugar, então, né, a gente estava falando dessa contextuação prévia. Em segundo lugar, vão ocorrer os atos que acontecem no palco. Esses sim se passam diante dos espectadores, né? Isso inclui, é claro, a narração de eventos passados, especialmente no que diz respeito às reações das pessoas no palco, bem como os eventos que ocorrem pela primeira vez, como a conversa de Édipo com o Tiresias, que é o cego adivinho, e com o Creonte, que é o cunhado do Édipo. E enquanto os eventos passados que são remontados servem principalmente para informar o Édipo e o público a respeito de quem ele realmente é, os eventos que vão se desenrolar aí na frente dos olhos dos espectadores e dos nossos também, que vamos ler esse teatro no papel, na maior parte eles servem para revelar que tipo de homem o Édipo realmente é. E aí que nós passaremos a vê-lo reagir às diferentes situações. A resposta dele, seja qual for, é sempre passional. Ele fica com pena da cidade de Tebas e dos seus habitantes, ele morre de ódio pelo Tiresias, ele despreza o Creonte. Então, esse é mais ou menos o perfil do Édipo. Em terceiro lugar, há alguns eventos aí que acontecem simultaneamente, como com a ação no palco, né? Mas que eles não são mostrados ao público. No Édipo Rei, esses eventos são principalmente o suicídio da Jocasta e a hora que o Édipo se automutila, né? Vocês vão ver que ele destrói os próprios olhos, uma coisa brutal, né? Os eventos que influenciam essa peça, eles cobrem o período de pelo menos uns 20 anos e eles ocorrem em vários locais distintos. No entanto, o Sófocles, ele conseguiu, através da habilidade dele de dramaturgo, deixar parecer como se os eventos desses 20 anos eles acontecessem no decorrer da ação da peça, durante um período de mais ou menos aí umas 2 horas. E tudo num só lugar, ou seja, declaradamente aí em frente ao Palácio Real em Tebas. E ele só consegue fazer isso, obviamente, porque ele não quis se posicionar como um cronista que está aí descrevendo 20 anos da biografia do Édipo, mas porque ele se preocupou apenas com um fato central da vida dele, que é o momento da descoberta de quem ele realmente é. E todos os outros eventos dentro e em volta da peça, eles têm a ver com isso.
A descoberta do Édipo de si mesmo, ela envolve mais do que simplesmente descobrir quem eram os verdadeiros pais dele. Ela também envolve mostrar a ele e aos espectadores que estão ali que tipo de homem que ele é. Logo no início da peça, ele tinha uma opinião muito boa sobre ele mesmo, né? Quando ele se dirige ao coro dos anciões de Tebas, ele usa a expressão: aqui estou eu mesmo, o renomado Édipo. Parte desse orgulho, sem dúvida, foi por ter solucionado, ele, Édipo, no passado solucionou o enigma da esfinge. E foi por essa conquista que os tebanos tornaram ele rei, né? Segundo reza a lenda aí, o enigma da esfinge que foi apresentado ao Sófocles foi o seguinte: que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3. Então os tebanos eles tinham que adivinhar o enigma e sempre que eles falhavam, a esfinge pegava lá um deles e devorava. O Édipo então adivinhou corretamente que se tratava do homem, né? Pois quando criança ele engatinha nas mãos e nos pés, já adulto ele anda de pé sobre 2 pernas, né? E velho ele se sustenta com uma bengala. E a esfinge então se joga da montanha onde ela vivia e aí é finalmente derrotada, né? Na passagem final da peça, o coro se refere a essa conquista do Édipo. Vocês vão notar um trecho mais ou menos assim: cidadãos da nossa terra natal, Tebas, eis que este é Édipo, que conhecia o famoso enigma e era um homem muito poderoso, em cujas fortunas qual cidadão não olhou com inveja? Contemple em que mar tempestuoso de temor o atingiu. Sendo assim, enquanto nossos olhos esperam para ver o dia do destino final, não devemos dizer que um mortal foi feliz de verdade, até que ele tenha cruzado a fronteira da vida sem jamais ter provado da dor. Esse é um trecho interessante que vai aparecer na nossa próxima leitura de Aristóteles, que é uma ideia de que a gente nunca deve invejar a vida de ninguém, por mais supostamente rico e feliz que seja, pois até que a vida neste mundo se acabe, ninguém está livre da pior das tragédias, né? Eu consigo lembrar de 2 pessoas célebres aqui, uma lá fora, um grande piloto de Fórmula 1, super famoso, super rico e super vitorioso, que se envolveu num acidente e hoje está numa condição muito triste para ele, para a família dele. E vamos pensar aqui também num outro empresário brasileiro extremamente famoso, que tinha as namoradas mais lindas, carros, imóveis, iates e lanchas maravilhosos, e poucos anos depois perdeu praticamente quase toda a sua fortuna, todo o prestígio social que tinha, foi preso, virou aí quase que um Zé Ninguém, né? Então essa é uma lição valiosíssima e que está presente também aqui no Édipo. Agora vamos voltar para alguma das observações do Aristóteles sobre a tragédia, né? Vamos tentar ver se confirmadas pelo nosso conhecimento a respeito do que a gente vai ler no Édipo Rei, e se elas se confirmam, se é de se esperar que elas também se apliquem à obra da Antígona. O Aristóteles vai dizer assim: nós assumimos que, para a melhor forma da tragédia, o enredo não deve ser simples, mas complexo. Além disso, ele deve encenar ações que despertem medo e pena. Guardem bem isso. O Aristóteles vai dizer lá que a melhor da tragédia tem um enredo complexo e ela desperta no espectador o medo e a pena, ok? E aí segue o Aristóteles, ele vai dizer assim: 3 formas de enredo devem ser evitadas. A primeira é: um homem bom não deve ser visto passando da felicidade para a desgraça. Ou, em segundo caso, um homem mau não deve ser descrito passando da desgraça para a felicidade, né?
E aí por que ele defende isso? Porque a primeira situação não é de medo nem pena, né? Ela é uma coisa horrível ver alguém que era uma pessoa boa se dando mal no final. O segundo é o mais não trágico que se pode ter. O cara que é malvado, as pessoas estão querendo que ele acabe se dando mal mesmo, né? E a terceira hipótese que ele coloca é que também não deveria ser narrado um homem extremamente mal, sendo visto como saindo de um estado de felicidade. Pensa assim no sujeito mais odioso, mais brutal, mais homicida, mais psicopata da vida, ele saindo da felicidade para miséria total, né? Essa história, ela talvez despertasse algum sentimento de humanidade, de compaixão em nós, mas ela não ia nos mover para a pena e nem para o medo, né? A pena, ela é ocasionada por uma desgraça imerecida, e o medo, ele age em nós quando a gente vê alguém como se fosse a nós mesmos, no entendimento do Aristóteles. De modo que não tem nada de triste ou medo nessa situação da gente ver um sujeito extremamente nojento, mesquinho, psicopata, doido, assassino, caindo numa desgraça total. Então, restaria apenas o tipo intermediário de personagem, que seria um homem que ele não é nem totalmente virtuoso e nem justo, mas cuja desgraça é trazida sobre ele por algum vício de atitude, por uma depravação, que não é trazida por ele por um vício ou por uma depravação, mas por algum erro de julgamento, né? Alguma coisa que ele decide e de maneira errada, então ele acaba se tornando, de certa forma, autor e responsável pela sua própria desgraça. É do tipo daqueles que estão, por exemplo, no gozo de uma grande reputação e prosperidade, e aí ele cita, por exemplo, o Édipo ou o Tistes e os homens de destaque de linhagens semelhantes, de obras que ele acompanhou. E aí tem mais uma observação do Aristóteles que pode interessar a gente aqui como leitor nesse drama. O enredo, diz o Aristóteles, de fato deve ser enquadrado de modo que, mesmo sem ver as coisas acontecerem, aquele que simplesmente ouvir o relato dessas histórias, ele se encha de horror ou de pena com os incidentes narrados, que é justamente o efeito que o mero recitar da história do Édipo teria sobre alguém. Tratando um pouquinho agora da Antígona, que é a segunda obra que a gente vai ler, é um pouco injusto para com a Antígona que a gente leia ela junto com o Édipo Rei, porque é quase certo que vocês vão comparar uma tragédia com a outra, e aquela que deveria ser considerada como uma tragédia excelente por si só, provavelmente vai sofrer quando analisada do lado do Édipo Rei. No entanto, ela cumpre todos os critérios aí que o Aristóteles enumerou, mas, no entanto, ela é um pouco menos coesa, ela não tem toda essa unidade que a gente comentou, que o Édipo Rei tem, em alguns aspectos. Em outros ela é até, digamos assim, mais complexa, né? Por exemplo, é difícil dizer quem é o personagem central da Antígona. Tanto ela, Antígona, quanto o Creonte, eles se qualificariam como sendo aí heróis trágicos nessa segunda obra. Ambos eles são de envergadura, digamos, suficientemente grande, e ambos sofrem de algumas falhas graves, né? Como o pai da Antígona, o Édipo, ela é dotada aí de uma mentalidade meio fechada. A moça é meio cabeça dura, teimosa, e assim, digamos assim, ao mesmo tempo admirável e perigosa, que é uma teimosia, digamos assim, admirável, mas perigosa para quem age desse jeito. Talvez aí vocês se identifiquem com Antígona, né? De fato, aí o coro dos anciãos vai descrever ela como a criança apaixonada do pai passional.
e acrescenta que ela não gosta de se dobrar diante dos problemas que a vida vai jogando para ela. A devoção apaixonada que ela tem, a missão dela de enterrar com dignidade o irmão, vai levar ela até mesmo a desprezar a sua irmã digna, né, que tem um temperamento muito mais suave e prudente do que ela. Vamos comentar aqui um pouquinho. Vocês lembram que a gente viu lá na apologia do Sócrates, que o Sócrates ele foi acusado de se alinhar ao governo dos 30, quando surgiu a nova democracia, em função de ter defendido que os oficiais que não enterraram, depois de um massacre que houve em um dos combates, os atenienses, eles deveriam sofrer não um julgamento coletivo, mas 1 a 1 para o apuramento das responsabilidades. E o que estava por trás disso é que, para os gregos, era uma coisa importantíssima que os mortos fossem enterrados. Era um ritual, uma passagem necessária para que eles pudessem iniciar a sua nova vida no Hades, como a gente falou, que não era visto como um inferno, não tinha essa cara, nossa, era como uma segunda vida, onde você ia conviver aí com os melhores gregos, os seus parentes mais queridos. Então era importante enterrar ou interromper essa força psíquica, ou que a gente chamaria de espírito, nesse mundo, para dar-lhe sossego, para que ele pudesse se encaminhar para a sua nova vida. Então a Antígona, vocês vão ver que ela tem essa missão de enterrar o irmão dela, que é visto como alguém que traiu a cidade, e aí ele não recebe um enterro indigno, e ela, contrariando a lei que é baixada pelo Creonte, ela vai lá e enterra o próprio irmão, né? Então esse dever da Antígona, como ela o vê, de enterrar o irmão, o Polínices, que foi morto enquanto estava em guerra contra a sua própria terra natal, Tebas, é a missão dela, né, de vida. E de fato o Etéocles, que é irmão da Antígona e do Polínices, que matou o Polínices, digamos assim, né? E o Creonte, o rei de Tebas, ele proíbe o enterro do Polínices, alegando que ele é um traidor, enquanto o Etéocles tem um funeral honrado, porque ele está defendendo a terra natal, Tebas, né? E Antígona, para justificar essas ações, ela apela para a supremacia da lei divina sobre o decreto da autoridade política, que era o Creonte. E embora este não possa ser de modo algum ser visto como um monstro, né? O Creonte não era isso, vocês vão ver isso lendo a primeira obra do Édipo. Existe o fato indiscutível aí que o Polínices ele tentou saquear a sua terra natal e que a Antígona transgrediu uma lei baixada aí pela autoridade máxima, né? Essa lei pode ter sido injusta e desaprovada pelos deuses, como ela vai argumentar, mas a gente vai ter que lembrar aí de outro diálogo que nós já lemos, que é o diálogo do Críton, do Platão, o diálogo do dever, para a gente perceber que as leis de qualquer tipo e o dever, digamos assim, do cidadão para com o próprio país, para com o próprio Estado, eles impõem aí uma tremenda obrigação a qualquer cidadão e que ninguém está livre das leis, né? E na peça em si há um longo discurso do coro de anciãos elogiando o homem, né, e as suas obras. As maravilhas são muitas e nenhuma é mais maravilhosa que o homem. E entre essas obras está a lei que o homem deve obedecer. Quando ele honra as leis da terra, orgulhosamente sustenta a sua cidade. Nenhuma cidade tem aquele que, por sua precipitação, habita com o pecado. Outro fato aí que favorece a posição do Creonte é que, ao contrário do Édipo e da Antígona, ele percebe o seu erro e ele vai tentar corrigi-lo, né? Infelizmente já é tarde demais para ele, e o fim da tragédia revela aí uma destruição tão completa e sangrenta como a que nós vimos lá no Édipo Rei.
Então, qual é a crise ou o ponto de virada na obra do Édipo Rei? O Aristóteles, como nós vimos, ele diz que a tragédia deveria despertar pena e medo nos espectadores. No capítulo 11 da obra dele, A Poética, ele discute duas partes da trama que tendem a provocar essas emoções. Uma seria o revés da sorte do herói, né? Isso é, quando algum evento joga de vez por todas o herói, que antes era famoso e próspero, num caminho de sofrimento e desgraça, né? Então o herói vinha, tudo estava dando bem, famoso, rico, heróico, e daqui a pouco a desgraça se abate sobre ele, né? O outro ponto, digamos assim, seria o da revelação. Isso ocorre quando o herói descobre algo importante que faz com que uma mudança dentro de si próprio corresponda a mudanças externas trazidas por esse ponto de inflexão ou de inversão. No melhor tipo de tragédia, a inversão e a revelação, elas andam de mão dadas, né? Elas acontecem no mesmo momento. E assim o Aristóteles diz lá, a melhor forma de revelação é a que ocorre por meio da períptis, que seria a inversão, traduzindo, né? Como a que acompanha a revelação no Édipo Rei. Legal? Então assim, qual é o papel que o destino desempenha em uma tragédia? A gente costuma dizer que os heróis trágicos, eles estão fadados ao seu destino. Isso, assim, em outras palavras, quer dizer que eles não interfeririam no que aconteceu. Isso, de certa maneira, parece assim um pouco frustrante, dado aí que o mero desenrolar do que já deveria acontecer desde o início, sem que haja nenhuma intervenção humana, não parece ter nenhum grande significado moral em si, né? Se todas as ações do Édipo na peça já estavam predestinadas, como é que ele seria responsável por elas, e como é que o sofrimento e a punição que vão abater sobre ele poderiam ser justificados, né? Mas o que é que o Édipo estava de fato predestinado a fazer? Segundo o oráculo, era matar o seu pai e casar com a própria mãe. Os dois eventos, no entanto, eles já ocorreram quando a peça é aberta. O destino, então, já foi cumprido, né? Parece, portanto, aí que o que acontece na peça em si deve ser em função de alguma ação humana, né? Outra pergunta, por que o Tiresias, o vidente, ele é cego? Isso é uma coisa interessante, né? Naturalmente que não foi invenção aí do Sófocles caracterizar o vidente como sendo cego. Ele apenas imaginou o Tiresias da maneira que a lenda e a tradição helênica sempre haviam feito anteriormente. E, no entanto, o Sófocles ele usa esse dispositivo com perfeição, porque ele contrasta o Édipo, que tem olhos, mas não consegue ver, né, com o Tiresias, que é cego, mas o Tiresias sim consegue ver a verdade. No final da peça, o Édipo também acaba por se tornar cego, e aí vai surgir uma pergunta, naturalmente, será que finalmente agora o Édipo conseguiu ver? E outra pergunta, será que o Édipo tinha de fato caminhos diferentes que ele poderia ter seguido, né? Se ele não tivesse pressionado a investigação sobre o real assassino do Lário, será que ele poderia ter evitado essas consequências terríveis? E será que essa seria aí uma possibilidade honrosa para ele na posição em que ele estava? O oráculo exigiu que, para aliviar a peste que estava se abatendo, o assassino fosse encontrado. O Édipo era o rei de Tebas. Portanto, ele parece que era o dever dele prosseguir com essa investigação. E isso significa, mais uma vez, que o destino é a única força causal dessa peça? Ou é a necessidade que comanda o Édipo, de alguma forma,
que não a que ele já seria predestinado, né? Vamos fazer outras perguntas. Será que Antígona tinha de fato caminhos diferentes que poderia ter seguido? Responder essa pergunta também pode ajudar a esclarecer essa pergunta anterior que a gente fez do Édipo. Não há nenhuma menção a nenhum oráculo na Antígona. No entanto, quais foram as escolhas dela? Né? Desobedecer às leis do seu país ou às leis divinas? Essas eram as escolhas que estavam colocadas para ela. E será que havia alguma escolha boa entre essas duas? Será que nós, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas políticas, a gente também se depara com esse tipo de escolha? Será que essas escolhas estão sempre entre as escolhas ruins, menor ou maior? No Brasil eu sinto que sim, principalmente na política. Parece que a gente está sempre escolhendo entre o menos pior. Eu olho assim, vou votar naquele candidato. Não vou votar, não, naquele... Não dá. Assim, eu tenho a impressão sempre que a gente está escolhendo entre o menos pior e é exatamente esse caso que a gente está vendo aqui, mas essa é a minha opinião. O que dizer do soldado que talvez tem que matar uma pessoa inocente, porque senão ele próprio vai ser morto, né? Ele está numa situação em que ele não tem certeza, mas se ele não tomar ação, ele mesmo pode morrer, né? Será que isso significa que não tem uma maneira da gente ser bom ou de fazer o bem nessa vida? Será que a gente sempre tem à disposição uma terceira via, uma alternativa que seja boa, ao invés de somente ter que escolher entre duas opções ruins? Ou outras opções ruins, né? Será que há situações onde... Ou será que nessas situações sempre é possível encontrar uma terceira maneira de atuar? Uma pergunta que vale a pena fazer também: quem é que está defendendo de fato a justiça? O Creonte ou a Antígona? Essa questão está intimamente ligada com a anterior, né? Considera aí que a Antígona respondeu quando o Creonte questiona ela: e você realmente ousou transgredir essa lei? Né? E a Antígona vai lá e vai dizer mais ou menos assim no livro: sim, porque não foi Zeus quem publicou a mim esse decreto, nem essas leis que são ditadas entre os homens pela justiça, companheira de morada dos deuses infernais, e não me pareceu que os teus decretos tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir as normas divinas, não escritas, inevitáveis. Não é de hoje, não é de ontem, é de desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que eu me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. Eu já sabia que teria de morrer. Como é que eu poderia não saber? Antes até de o proclamares por decreto. Mas, se me leva à morte prematuramente, digo que para mim só há vantagem nisso. Assim, cercada de males como vivo, a morte não seria, então, uma vantagem? Antígona tem um pouquinho nesse relato aqui de Sócrates, né? Ou seja, ela, entre a escolha do Sócrates, era um pouco entre a consciência individual em relação à consciência coletiva, né? Ela aqui faz também, de certa forma, uma consciência individual, mas vindo aí por uma influência de uma crença de origem, digamos assim, religiosa, né? Outra pergunta, né? Por que seria prazeroso, ou por que é prazeroso ver tragédias sendo encenadas, né? Será que não tem algo de contraditório em associar eventos tão terríveis como os que são retratados em tragédias com prazer? O Aristóteles diz que a tragédia deveria despertar aí pena e medo nos espectadores. Por que isso deveria ser considerado prazeroso? Por que a gente quer ler ou ver histórias que são trágicas? A resposta
deve envolver alguma ponderação sobre os tipos de prazer, né? É claro, por exemplo, que o prazer proporcionado pela comédia e o prazer proporcionado pela tragédia são de tipos diferentes, né? Talvez não seja errado dizer que o prazer da tragédia é mais intelectual que os outros prazeres. Certamente que não é um prazer convencional, como seria aí uma sensação de bem-estar físico, né? Estar recebendo uma massagem, comer um sorvete, algo distinto disso, né? E o que seria uma tragédia? O que é a tragédia? A morte é uma tragédia? É uma tragédia maior do que o Édipo sofreu? A morte de uma criança, a morte de um homem muito idoso, a de uma pessoa que estava sofrendo de uma doença incurável, extremamente dolorosa, são trágicas. A morte de um patriota é heróica? A perda de amigos, a perda de fortuna, a perda de reputação é mais ou é menos trágica do que a morte? Ou seria trágica de alguma maneira? É trágica de alguma maneira esse tipo de situação? Essas questões devem ser consideradas aí em conexão com as falas do Aristóteles sobre a natureza e o propósito da tragédia. E vamos lembrar aqui que o Aristóteles não está falando sobre tragédia na vida real, ele está falando sobre poesia trágica, mas isso se relaciona com a tragédia na vida real. E o que torna um herói trágico? Vamos pensar aí nas tragédias modernas que você já leu, que você viu encenada no palco, no filme, cujos heróis são homens ou mulheres comuns, assim como eu, como você. Eles seriam heróis ou heroínas trágicos da mesma magnitude dos reis ou rainhas que chegam ao fim trágico nas peças gregas ou nas de Shakespeare, por exemplo. Por que sim ou por que não, né? E se a tragédia é evocar pena e medo no espectador, como diz aí o Aristóteles, como é que o espectador consegue se identificar com a realeza e, por consequência, sentir pena e medo? Ou seja, como é que ele consegue se colocar na pele de uma pessoa que é tão distinta dele quanto um rei e uma rainha? Legal? Então esse foi o nosso guia de leitura, espero que vocês tenham gostado, deixem aí o seu like, gostei, dependendo de onde vocês estiverem vendo ou ouvindo este vídeo, deixo para vocês um abraço, se inscrevam ou curtam a nossa página para que vocês possam receber aí as notificações e não perderem os próximos vídeos. Este é o primeiro vídeo do guia de leitura. O segundo vídeo será o vídeo com as questões de autoavaliação para que a gente teste se a nossa leitura está indo bem. E aí o terceiro vídeo, ou áudio, dependendo de onde você estiver consumindo esse conteúdo, será com as minhas respostas sobre essas questões. Legal? Bons estudos, vejo vocês no próximo vídeo ou no próximo áudio. Abraço!